Gabriel, Sim. deixa eu fazer uma pergunta. 1, 2. O Gabriel 1. Você está comigo há bastante tempo. Sim. Você viu todo o crescimento que a gente teve. A gente está falando aqui diretamente do estúdio da Space Edu, aqui na maior altitude de Alphaville, né? 13º andar. Aqui, os maiores empresários do Brasil passam para aprender sobre transformação digital. Eles aprendem aqui uma metodologia, um mecanismo de marketing de dominação chamado de Plano Europa, que são 6 pilares: arquitetura de marca, projeção de marca, GP3, editoria, sistemas de vendas e escala. Que nada mais é que princípios estratégicos que fazem de uma empresa, desde o nascimento até a escala, passar por cada fase da forma correta. Isso é uma metodologia. Quando você está aqui me acompanhando na Europa, Gabriel, e você sabe que os maiores empresários passam por aqui, você pega depoimento deles, conhece eles de frente, qual que é a maior dor que você percebe desses empresários? O que eles mais falam para você assim? Nossa, Gabriel, eu tenho muita dificuldade de... Nossa, cara, gestão tá entre top dores, porque sempre que o empresário quer crescer, esse crescimento é igual a um adolescente crescendo. Ele cresce todo torto, desproporcional, sem saber para onde ir, vai metendo o dedo na quina da parede e vai crescendo com a coluna meio emborcada, até ele aprender a se endireitar. Então, sempre que um empreendedor tem um foco de crescimento infinito, e o crescimento ele é infinito, qual que é o limite do quanto a sua empresa vai crescer? Boa, essa é muito boa. Você perguntar para o empresário assim, qual que é a meta? A minha meta é faturar 5 milhões esse ano. Aí ele fatura 5 milhões, aí passa uma semana e ele fala, eu acho agora eu quero faturar 10. Ele não tem limite. Não tem. Então, sempre vão surgir novos desafios. Então, cada passo, cada etapa desse desenvolvimento da empresa, ela carrega uma dor muito própria. E é igual a gestão do seu corpo. Por que a gestão é uma dor enorme para a maioria dos empresários? Porque ele é o adolescente batendo o dedo na quina da parede, ele está tentando se ajustar ali ainda. Então, quando você passa antes por essas experiências, e como é que você vai passar antes por essas experiências? Sentindo dor. Tem uma alegoria muito interessante, que é uma historinha grega, chama Mito de Sísifo. Se vocês quiserem pesquisar, vocês ficam à vontade. Gabriel é filósofo também, tá, gente? Eu não tô brincando, falando sério. Sim. Tenho 2 formações na área. Tem o QR Code aparecendo na tela aí para vocês. Esse aí é o próximo Plano Europa, que é esse final de semana. Eu não sei se tem vaga ainda, mas coloca aí o seu celular ou coloca... Deve ter um WhatsApp. Tem um WhatsApp aí, gente? Se puder colocar um WhatsApp, você pode entrar em contato com o pessoal para entrar na lista de espera da próxima turma também, ou tirar alguma dúvida, se você tiver sobre o Plano Europa. Mas vamos lá, Gabriel, conta um pouco essa alegoria aí. Bom, a alegoria, para quem não sabe, é uma história, né? Uma historinha para explicar alguma coisa. Então, essa história do Sísifo, ela conta sobre o crescimento. O Sísifo, ele é uma pessoa condenada a sempre empurrar uma pedra enorme, muito maior que ele, muito mais pesada que ele, até o topo de um pico. E aí, quando ele finalmente consegue, essa bola desmorona e desce novamente. Então, ele tem que ir lá embaixo, buscar e subir. O trabalho ele é incessante. O tempo de descanso é muito pouco. Só que é isso que cria resistência, é isso que cria força. Então, como você vai ensinar outras pessoas, como você vai ajudar outras pessoas a passarem por essa jornada de dor? Sentindo essa dor antes. Então, é assumindo para si que a estrada é difícil, mas ela sempre existe uma recompensa por trás. Isso. A gente fez uma pesquisa aqui, né, Gabriel? De todos os nossos alunos do Europa, que são empresários de todo porte. São empresários da área da indústria, da área da saúde, educação, e que faturam aí seus 100 mil por ano a seus 100 milhões por ano. E o mais engraçado é que, independente do faturamento da empresa deles, independente do tempo da empresa deles, a dor é muito comum, né? Que é encontrar pessoas, montar times, montar equipes focadas em resultados que ajudem a crescer a empresa. Você pode ter o desejo visceral de aumentar o lucro da sua empresa, de escalar, mas enquanto você não tiver as pessoas certas para isso, você não vai conseguir crescer seu negócio. Entenda, o crescimento da sua empresa não mora num truquezinho, não mora numa estratégiazinha, não mora num cursozinho que você vai fazer.
O crescimento da sua empresa envolve um dia a dia de relacionamento com pessoas, delegação de tarefas, processos muito bem alinhados e organizados, dia após dia. É um trabalho de formiguinha. Eu ensino isso na Europa. Gabriel, você como um quase formado em administração já, fala um pouco sobre gestão de pessoas. Como é que você encara hoje esse desafio nas grandes empresas? Bom, um ponto principal, eu acredito que seja a peculiaridade e a individualidade de cada pessoa. Então, você pode ter a mesma pessoa no mesmo cargo, mas com atitudes e posturas diferentes. Mas, para isso, você precisa entender as atribuições daquelas pessoas. Por mais que elas sejam do mesmo cargo, não necessariamente elas têm as mesmas atribuições. Então, você parte desse princípio. E esse princípio está ligado muito à conduta, à proposta de valor da empresa, aos processos que a empresa determinou. E aí, a partir disso, você consegue fazer uma boa gestão das pessoas. Então, você consegue conectar a individualidade das pessoas, saber como você lida, como você trata de pessoa para pessoa, saber como você cuida e gerencia das tarefas dessas pessoas. E tem um ponto mais importante, que é o momento do estresse. É o que eu gosto muito de estudar e entender, porque no momento confortante, tá tudo muito bem, tá tudo correndo muito bem, tudo como foi acordado. Mas nos momentos em que às vezes a demanda aperta, às vezes tem algo que não saiu como previsto, é onde a gente precisa trabalhar essa nossa gestão, para você conseguir controlar a situação e da maneira mais rápida e eficaz você conseguir retomar ao teu normal, assim se dizendo. Legal. Para quem está começando uma empresa, ou para quem tem uma empresa gigante, pega isso aqui que eu aprendi muito cedo e que me fez escalar muito os meus negócios, tá? Luara, tem um livro que chama Drive, do Daniel Pink. Lá ele fala que existem 3 grupos dentro de uma empresa que são motivados por influências diferentes. Existe um grupo 1 que ele é motivado por necessidades tribais. O que são necessidades tribais? É aquela galera que está ali dentro da empresa que quer saber só de segurança, estabilidade, ou seja, ter um salário, saber que no final do mês vai receber o dinheirinho dela, saber que ela vai manter o emprego dela. Então esse é o grupo 1, motivado por necessidades tribais. Estabilidade, segurança e um salário. Existe um grupo 2 que ele é motivado por punição ou recompensa. São aquelas pessoas que só executam uma tarefa ou se elas ganharem alguma coisa em troca ou se elas perderem alguma coisa. No caso de ganhar, recompensa, no caso de perder, uma punição. Então a pessoa ela só chega no horário, porque se ela não chegar ao horário e colocar o dedinho ali no ponto, ela vai levar uma advertência. A pessoa só faz uma venda, porque se ela não fizer a venda, ela não vai ganhar ali a comissão dela. Então tem esse grupo 2, que ele é motivado por cenourinha, na frente ou atrás. E tem o grupo 3, que é motivado pelo MAS. Anota aí. Masterização, autonomia e significado. Primeiro, o que seria significado? Significado é uma causa maior ou mais importante que você mesmo. O nome dessa empresa aqui é Space Edu. Edu não é de Eduardo, né? Edu é de educação. Então a gente tem um propósito de educar os empreendedores brasileiros, auxiliá-los nessa jornada árdua, mas que com técnicas que a gente passa no nosso YouTube, no nosso Instagram, nos nossos cursos, a gente atalha esse caminho. Então isso é significado. A gente luta por uma causa maior ou mais importante que a gente mesmo. O Gabriel ama educação, Gabriel ama educação, Luara ama educação, todo mundo que está aqui dentro está por esse significado. O que é autonomia? Todo mundo que trabalha aqui na Space Edu tem autonomia de colocar seu tempero naquilo que faz. Não é igual aquele regime fordista, taylorista ou de Fayol que tem que ser sempre em caixinhas desse jeito. Todo mundo que está aqui é muito talentoso. Se eles são muito talentosos, eles têm que ter a oportunidade de colocar o tempero deles. Se eles falarem assim, ó, aqui na empresa é A, B, C, D e E. Aí o talento chega e fala assim, caramba, poderia ser A, D, C, B e D. Daria muito mais certo. Daí o gerente fala assim, não pode ser assim porque nosso regime é A, B, C, D e E. Sabe o que acontece? Aquele cara super talentoso, ele sai da empresa. Você vai perder um super talento porque você tem uma empresa engessada. E depois de significado e autonomia vem masterização. Existe um grupo de pessoas dentro da empresa que ela está motivada ali dentro a aprender coisas novas todos os dias. A ser a melhor versão dela todo dia que ela senta naquela cadeira para trabalhar.
Todo dia que ela senta, ela olha pro lado e fala assim, nossa, que pessoa foda, nossa, que pessoa foda, que massa tá aqui dentro, todo dia eu tô aprendendo. Então esse é o grupo 3, que a gente chama de MAS, masterização, autonomia e significado. Aí você fala assim, Gilberto, como é que eu vou gerir minha empresa então? Porque tem um grupo que quer necessidades tribais, tem um grupo 2 que é punição e recompensa, e o grupo 3 que é o MAS, como é que eu faço para gerir? Daí que vem a complexidade de se ter uma empresa. Então o pessoal vê por aí os grandes empresários, milionários, bilionários, com mansões, andando de carrões, achando que é fácil, mas o que eles aprendem são 3 pilares. Existem 3 pontos em comum de todos os empresários de sucesso. Quais são esses pontos? Anota. Número 1, coragem. Você nunca vai ver um empresário ou uma empresária abrindo uma empresa sem ter sangue no zóio, como a gente diz lá em Goiás, né, Gabriel? Sangue no zóio é coragem, foco, Faca nos resiliência. Ela sabe que todo santo dia é acordar para ir para uma guerra. Então a primeira coisa é ter coragem. Acredite, é muito mais fácil estar aí no mercado, sendo colaborador, passando em concurso público. Segunda coisa, gestão. E quando eu falo de gestão, eu falo sobre liderança, eu falo sobre comunicação, eu falo sobre entender o outro, entender as diferenças, entender que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, pensa de outro. Eu não tenho que ficar eliminando os pensamentos. Eu tenho que convergir os pensamentos e criar algo maior. E número 3, o que você acha que é o terceiro pilar em comum dos maiores empresários de sucesso? Comunicação. Será? Gestão e comunicação, você acha que está juntinho assim ou não? Com certeza. Então me fala um outro pilar. Inovação. Boa. E eu vou colocar uma palavra até mais fácil para o pessoal entender. Adaptação. A gente estava lá em 2019, aí de repente surgiu uma pandemia. Foi em 2019 que começou? Sim. Sim. 2020 ou 2019? Na travessia. Na travessia. Aqui foi abril de 2020, primeiro lockdown. Isso. Pois é. Então ali Aqui, no né? começo de 2020 estava todo mundo com sua pizzaria aberta, recebendo pessoas, os shoppings abertos, as escolas abertas. De repente a gente recebe uma cartinha do prefeito ou do governador falando que a gente tinha que fechar a nossa empresa. Mas peraí, se eu fecho a minha empresa, eu não tenho fluxo de caixa, não tem gente comprando pizza, não tem gente comprando sanduíche, o que acontece? Fecha. Pois é, hoje a maioria das pequenas e médias empresas do Brasil, elas não aguentam ficar um mês sem clientes comprando todos os dias. Elas não têm fluxo de caixa, capital de giro para aguentar. Elas vão falir. Então o terceiro pilar de empresário de sucesso chama-se adaptação. Quem sobreviveu a essa pandemia foram os empresários ou que já tinham um canal de aquisição digital ou que aprenderam muito rápido a lidar com o mundo digital. E isso não é inovar, isso é se adaptar. Quando você olha para a Anitta, que é uma cantora, olha como é que a Anitta era 10 anos atrás, olha como é que é o posicionamento da Anitta hoje. Pega Sandy Júnior quando começou a carreira deles e Sandy Júnior já no finalzinho da carreira. Pega as grandes empresas do mundo, elas passam constantemente por processos de adaptação. Até a indústria de quadrinhos. Até a indústria de quadrinhos, de filme, toda e qualquer indústria, ela passa o tempo todo por adaptações. Então, não é só inovar, criar coisas novas, novas ferramentas, fazer aquilo que ninguém nunca fez, mas é estar antenado às tendências e não deixar essa tendência virar uma pendência, porque senão pode gerar uma Falência. falência. Então, eu espero que esses 3 ênsias tenham ficado aí no inconsciente de todo mundo.